Nós estamos muito felizes de estar aqui nesta manhã na casa de Deus. Eu trago uma saudação calorosa do nosso pastor-geral, o pastor Oliveiros, e do nosso secretário de Cômono, o pastor Hugo, por esta igreja maravilhosa que tem compartilhado a mensagem de esperança para tantas pessoas. A última vez que eu preguei aqui, eu me dirigi às pessoas que estavam assistindo pela internet. E eu disse uma coisa, que a mensagem daquele dia era para todos que estavam aqui presentes, mas especialmente para a pessoa que estava assistindo na internet. E quando foi às 2 horas da tarde, eu recebi um e-mail de uma senhora que não pôde estar aqui, e ela disse assim: pastor, aquela mensagem daquele dia trouxe uma resposta que eu precisava. E o meu desejo nesta manhã é que, tanto para aqueles que estão aqui, nesse sábado de esperança, de alegria, a mensagem possa encontrar um lugar especial no seu coração, e também você que está assistindo pela internet. Falar de esperança no dia da esperança, eu pensei em abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Gostaria que vocês me acompanhassem na leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O verso 17 diz: então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. Esse verso é muito interessante, porque diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. O verso 26 diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E o verso 35 diz: e então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como foram por ele reconhecidos no partir do pão. Essa história é bem conhecida, e essa história fala de 2 discípulos no caminho de Emaús. Diz a Bíblia que eles estavam ali caminhando, conversando. Eu calculei mais ou menos quanto tempo você gasta para caminhar 12 quilômetros. Se for um passo rápido, você pode fazer isso talvez em 2 horas. Se for conversando com calma,
ali andando tranquilamente, talvez umas 3 horas. E em 3 horas dá para conversar muitas coisas. Em 3 horas dá para a gente pensar em muitos assuntos e estar expondo aquilo que está muito no coração. Um ditado aqui no Brasil diz assim: a boca fala do que está cheio, coração. Do que você conversa? Que tipo de conversa eles iam tratando? No livro Desatou as Nações, na página 795, diz assim: seguiam tristemente o caminho ao crepúsculo, falando sobre as cenas do julgamento e da crucifixão. Nunca dantes se haviam sentido tão desalentados, destituídos de esperança e de fé. Caminhavam à sombra da cruz. Eu fiquei pensando se cristão fica triste. Se pessoas que têm Cristo, se pessoas que têm esperança podem ficar tristes. Bom, depende. Se a perspectiva cristã da esperança não for correta, é possível que você fique triste. É possível que eu fique triste. Porque os 2 discípulos estavam tristes e tratando dos assuntos daquele final de semana, da crucifixão de Jesus. E às vezes as notícias ruins nos trazem muita tristeza no coração. Algumas pessoas vão se insensibilizando com as notícias hoje e nada mais toca. Mas eles estavam muito tristes. E aqui no verso 14 diz que eles iam conversando e talvez por suas esperanças frustradas. Quando a gente fala de esperança, existe alguma frustração? Talvez você conversar com uma pessoa frustrada, a gente não sabe às vezes como fazer com que a esperança volte a brotar. No sábado passado, que esta igreja se movimentou e foi em Limeira, nós distribuímos ali mais de 70 mil convites e mensagens de esperança. Eu me lembro de uma senhora que me disse assim: o senhor está trazendo uma mensagem de esperança? É o que eu mais preciso para a minha vida. Não saiu da minha mente aquela frase daquela senhora. Graças a Deus, agora nossa associação está entrando com um evangelismo bem forte em Limeira, e o ano que vem queremos fazer um impacto maior ainda para aumentarmos ali muitas pessoas para conhecerem a mensagem de esperança. Jesus se aproximou quando eles estavam conversando e foi ouvindo, vendo uma pessoa desanimada. Eu estou vendo vocês aqui hoje, tão bonitos, uma igreja jovem, 2 pastores jovens, jovem, né, pastor? E talvez você diga assim: feliz sábado, que alegria estar aqui com você. Mas existe alguma esperança frustrada em seu coração? Porque se existir, é possível que Jesus esteja aqui do seu lado agora e faça uma pergunta. Eu até aconselho, antes de falar isso aqui, dizer o seguinte: quando você chega perto de uma pessoa que está desanimada, você tem 2 opções apenas. Uma é ser contaminado com desânimo, e outra é animar essas pessoas. Uma vez eu trabalhei numa associação e havia uma pequena crise, e me lembro disso, que os irmãos começaram a ser contaminados com más notícias. E alguns chegavam: pastor, o senhor está sabendo disso? Eu falei: irmão, vamos fazer uma coisa. E nós pastores às vezes não sabiam como sair disso. E eu tive uma ideia, chamei os pastores e disse: olha, vamos levar uma mensagem de esperança. E quando as pessoas chegavam: pastor, olha, está muito difícil as coisas. Eu falei: irmão, vamos ajoelhar? Deus tem uma mensagem de esperança para você. E foi impressionante a mudança, irmãos. Quando nós estamos, se você está assistindo, está desanimado, procure uma pessoa animada. Porque se você ficar perto de uma pessoa que está desanimada, é possível que você seja contaminado. Mas às vezes você precisa ouvir aquilo que está no coração das pessoas. E Jesus perguntou assim: o que é que vocês estão conversando? O que é que está preocupando vocês? Ontem o pastor Ranieri trouxe uma mensagem extraordinária sobre ansiedade, né? A preocupação, ela vai junto com a ansiedade, né? Porque é quando você começa a carregar os problemas antes. E eu fiquei pensando aqui que Jesus
olhou para aqueles 2 discípulos, viu uma perspectiva cristã de esperança um pouco errônea. Por quê? Eles tinham uma esperança de que Jesus fosse um libertador político da nação, não um libertador do pecado, que era o que estava no coração. Tem uma coisa que eu e você precisamos compreender sobre esperança, é que cristãos precisam ter uma perspectiva correta da esperança. Minha esperança é terminar minha faculdade. Ok. Minha esperança é que eu me case. Minha esperança é que eu seja feliz. Minha esperança... Bom, essa é uma esperança sadia. Mas quando a esperança ela está num foco errado, ela passa a ter algumas coisas tristes. Eu trouxe aqui um recorte de jornal. Normalmente eu não uso isso, mas eu trouxe para mostrar por que as pessoas estão sem esperança hoje. Quando você liga o jornal, hoje, nos últimos 15 dias, quantas notícias boas você ouviu? É difícil. É tão difícil que parece que é um alimento para a alma quando a pessoa começa a se alimentar com um baixo tipo de alimento, que é se alimentar de coisas ruins. Mas, às vezes, a gente não se sente mais sensível às necessidades das pessoas. E a gente começa a achar que o mundo não precisa de esperança. Porque, às vezes, você escuta assim, caiu um avião com 200 pessoas a bordo, morreram todas. E aí um cristão vira para o outro e fala, só 200 morreu nesse? Mataram fulano com 15 tiros. Só 15 tiros, pelo que ele fez, precisaram uns 20 tiros. Será que a gente não fica sensível à necessidade das pessoas? Olha esse recorte de jornal, diz assim: no Rio de Janeiro, menina de 10 anos dá luz em cesariana. Menina com desenvolvimento físico compatível com a idade, RT foi submetida aos exames de sangue já no hospital, quando se constatou que padecia de uma leve anemia sem maiores problemas de saúde. Com o avanço das contrações, os médicos verificaram ser difícil um parto normal e optaram pela cesariana. RT teve de aprender a segurar a criança. Ela nem sabia que podia levar ao seio para amamentá-lo. Ela nem sabia que seus pequeninos seios dariam para amamentar seu filho. As enfermeiras utilizavam a boneca que RT levou para o hospital como exemplo para mostrar-lhe como se cuida de uma criança. Era noite quando RT chorava muito, sempre chamando por sua mãe. Uma notícia dessa não sensibiliza você? Por que nós precisamos abrir nossos lares e termos lares de esperança? Porque as pessoas estão sendo alimentadas não de boas notícias mais. E hoje, em todo o Brasil, em toda a nossa associação, os lares estão se abrindo para dizer para as pessoas que existe uma perspectiva correta de esperança. Não é somente você pensar e eu pensar na perspectiva correta da esperança apenas para a questão política. Vamos ter eleições, vamos escolher esse, vamos escolher aquele, o Brasil vai ser melhor. Não, a esperança que muda a vida tem que partir de dentro do coração. E quando Jesus pediu aqueles discípulos para eles conversarem sobre isso, Jesus queria que, talvez, como dizem os psicólogos, num processo de catarse, que eles pudessem expor aquilo que eles estavam, pudesse abrir um pouco o coração para ouvir qual era a esperança viva. Você já parou para pensar que as pessoas não conversam mais umas com as outras? As pessoas não conversam mais umas com as outras. As pessoas não se conhecem mais. Tem uma ilustração que eu uso nos cursos de treinamento de crescimento de igreja, que é: você conhece bem quem está do seu lado? Vamos fazer um teste agora. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Você conhece bem essa pessoa? Que bom. Agora, próxima pergunta. Quantos de vocês conhecem a pessoa que você sorriu do lado? Levanta a mão. Olha, todo mundo. Muito bem. Próxima pergunta.
Quantos de vocês, agora seja honesto, só responda se você tiver certeza. Se você conhece bem a pessoa que está do seu lado aí, me diga 3 coisas: a data de aniversário, o prato preferido e a cor preferida. Quem sabe isso? Ok. Queridos, nós precisamos conhecer as pessoas. E quando você conhece as pessoas, você pode levar esperança para elas. Eu tenho uma notícia para dar para você hoje. Hoje é um sábado especial, porque é um sábado de esperança, sábado de alegria, que você, olha, vocês precisam imaginar que coisa linda eu vi aqui da frente, o pastor Ranieri viu, a igreja sorrindo. Quando as pessoas estão felizes, você tem coisas para transmitir para as pessoas. Os discípulos estavam ali, Jesus estava com eles, e eles conseguiam ver notícias ruins. Tem gente que é desanimada por natureza. Se está sol, hoje está sol. Se está chovendo, hoje está chovendo. Está frio, está quente. Tudo a pessoa reclama. Mas sabe, quando a gente tem esperança, quando está chovendo muito, você diz, graças a Deus que está chovendo. Imagine as pessoas que plantaram, que alegria tem no coração. Tudo tem motivo para agradecimento. Mas Jesus queria que eles externassem exatamente o conceito de esperança deles. E o verso 21 vem a afirmação: ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel. Sabe, quando você veio para a igreja, você tinha uma esperança quando você aceitou a Cristo no seu coração. Mas será que você não mudou a perspectiva de esperança? Esses dias eu telefonei para o pastor Luiz Gonçalves. Eu não consegui falar com ele, ele estava em viagem. Mas depois ele me retornou a ligação e eu disse, pastor Luiz Gonçalves, tem uma história muito bonita para contar para você. Uma história de esperança. Uma jovem, em um dos nossos internatos aí, levou para o interior, lá da terra que mana leite e queijo, Minas Gerais, levou um DVD das suas palestras sobre o Apocalipse e entregou para uma jovem para estudar a Bíblia. E ela, pastor, estudou a Bíblia, assistiu pela televisão, todos os estudos, e ela tomou decisão ao lado de Jesus. Amém? E o pastor Luiz ouviu aquela história, ele achou assim, normal a história, porque essa história hoje é muito comum. Ele disse, pastor, mas tem um detalhe. Esta moça, ela não é deficiente auditiva. Segundo detalhe, ela também não fala. E ela assistiu o DVD inteiro e tomou decisão lá de Jesus. Amém? Eu disse, como? Através da leitura labial. Esperança. Os pais desta moça disseram, mas como que ela vai se batizar? Ela não sabe nada. E aí o pessoal da igreja disse assim, então, se você quer saber o que a esperança que ela aceitou no coração, você precisa estudar para saber o que sua filha está entendendo. Então nós queremos estudar. E agora toda a família está se preparando para o batismo. Queridos, a mensagem de esperança vai chegar. E nós precisamos compartilhar essa mensagem com as pessoas. Mas eu fiquei pensando também num outro aspecto da esperança. Quais são os conceitos de esperança que estão espalhados no cristianismo? O que dizem os eruditos e alguns estudiosos da palavra de Deus? Existe, por exemplo, o conceito de esperança escatológico, que a pessoa diz assim, a minha única esperança é a volta de Jesus. Amém, que a volta de Jesus é a única esperança. Mas por isso você vai viver sem esperança aqui agora? Não. A esperança não é aplicada apenas a um evento escatológico. E uma das coisas mais bonitas que existem quando nós encontramos na Assembleia Mundial da Igreja, com 205 países ali representados, e nós cantamos, ó que esperança, vibra em nosso ser. Esperança, nós somos o povo da esperança. Mas não é, nesta manhã, não queria que você abordasse, pensasse na esperança, apenas como um fator escatológico, só para o futuro, só quando Jesus voltar, que vai se cumprir todas as nossas expectativas.
Mas existe também a esperança como atitude, o cristão que tem a atitude de esperança. Mas note, tem que ser uma atitude não irracional. Eu vi uma historinha outro dia, claro que é uma ilustração, não é verdade isso? A pessoa ia caindo do 150º andar. Mas era tão otimista, tinha tanta esperança, que ia passando em cada janela e as pessoas falavam, e aí, até aqui tudo bem, e aí, até aqui tudo bem, aí puf, morreu. Não é essa esperança também que eu e você temos que ter na vida? Não é, está tudo bem e você sabe que está indo mal? Não, não é isso. Não é um mero sentimento de intelectualismo, é irracional de que eu tenho esperança. Não, não é essa esperança que nós vamos transmitir para as pessoas que vão aos nossos lares hoje. Existe a esperança como um conceito de propósito, que é um outro tipo de esperança, em que você tem esperança que Deus vai mudar realmente a sua vida e a minha vida. Amém? E Deus não é um Deus que fala as coisas pela metade. Deus não é um Deus que promete as coisas pela metade. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Filipenses 1,6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mas existe um outro conceito de esperança, que é o conceito de filiação. Em Romanos capítulo 8, verso 17, nós encontramos a seguinte passagem, a seguinte citação. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos e também com Ele seremos glorificados. Somos filhos. Se você for em João capítulo 1, verso 12, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder. No original, exousia, poder de escolha para uma filiação. Deus aceita você e eu como filho, como filha. Você está assistindo aí agora na internet, eu queria dizer para você, você é especial para Deus. Se você recebe a Jesus como filho de Deus no seu coração, você se torna filho especial de Jesus. Eu queria dizer para todos que estamos aqui, Cristo é o alicerce da nossa esperança. Cristo supera todos esses conceitos de esperança. Cristo é a razão da nossa vida. Cristo é que faz nós sermos pessoas felizes. Uma vez eu visitei um rapaz que estava nos últimos dias de vida, com 40 quilos, a AIDS estava consumindo sua saúde, e eu disse para ele assim, você participou do projeto de oração na igreja, você tomou sua decisão, você foi batizado, eu queria que você desse um testemunho para as pessoas, do como você vive agora. E eu pensei que ele ia falar assim, olha, não vá para esse caminho, vocês não siga esse caminho, que olha, eu vou morrer agora por causa disso, por causa desse problema e tal. Ele olhou para mim, irmãos, e fez um dos maiores sermões que eu já ouvi na minha vida. Ele olhou na câmera e disse assim, eu quero dizer para você, jovem que está me assistindo, que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho esperança. Sabe o que a esperança faz? A esperança faz com que eu e você entendamos que as pessoas precisam muito mais do que saúde, muito mais do que dinheiro, muito mais do que viver bem, muito mais do que um curso, muito mais do que uma companheira, do que um companheiro. A esperança faz eu e você entender que quando Jesus é a nossa motivação principal, a nossa esperança, nós vivemos felizes. Se eu perguntasse para você hoje, você é feliz? 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. Mas qual era o problema dos discípulos de Emaús? Eles não tinham esperança? Nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir Israel. Não, mas Jesus chegou, o problema real deles está no verso 25. E pode ser o problema de muitos. O verso 25 diz, então Jesus lhe disse, ó nécios e tardos de coração, para crer
tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, expunha-os o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse ano, aqui na nossa associação, nós fizemos um projeto, pedimos aqui autorização aqui no Centro White e copiamos aquele material do ano bíblico conjugado com o Espírito de Profecia. Talvez alguns não compreendam como isso é tão importante, mas eu fiquei imaginando esse texto aqui, quando Jesus começou a abrir a Bíblia e explicar a Bíblia. Quantas vezes nós que estamos aqui abrimos a Bíblia e não entendemos? Mas quando a gente começa a pesquisar com o coração, com oração, buscando a revelação da luz menor, que é o Espírito de Profecia, arde o coração de alegria. E nós distribuímos para os jovens, distribuímos para toda a igreja esse ano conjugado. E eu tenho uma filha, aliás, eu tenho 3 filhas, uma carioca, uma baiana e uma mineira. É que pastor muda muito, né, gente? E a minha filha menor, essa que tem 18 anos, ela decidiu estudar a Bíblia conjugada com o Espírito de Profecia. E ela disse: pai, qual livro que eu começo? Eu falei: olha, se você pode seguir essa ordem aí, você pode escolher um livro da Bíblia que você gosta e começa por ele. E ela começou pelo Novo Testamento, fazendo o estudo conjugado com o Desejo das Nações. E foi interessante que alguns dias ela chegava assim: pai, eu não sabia isso da Bíblia, que coisa linda explicou no Desejo das Nações que estava aqui na Bíblia. E eu queria fazer um desafio a você: estude a Bíblia conjugada com o Espírito de Profecia, que você vai sentir o coração arder de esperança. Porque é extraordinário você ter a explicação de Deus das Escrituras. E no Espírito de Profecia você tem a explicação de Deus das Escrituras. Quando você lê a Bíblia e o livro Desejo das Nações, por exemplo, Jesus fica tão próximo, você sente uma alegria tão grande que não dá nem sono. Não dá nem sono. Jesus é a esperança viva. O problema é que eles eram nécios. O problema é que eles não liam a Bíblia com alegria, ou não entendiam as profecias, ou tinham um conceito de esperança totalmente equivocado. Mas tem uma frase que quando eles começaram a ter alegria, Jesus fez que ia passar à frente, e eles responderam assim, eles falaram para Jesus: fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Já é tarde na história desse mundo. Não pense que esse mundo vai durar muito tempo. Eu louvo a Deus porque Jesus está muito próximo de voltar. Mas outro dia alguém perguntou: pastor, mas por que ele não voltou ainda? Porque existem muitos filhos e filhas de Deus que hoje precisam ouvir uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança é quando o Evangelho está arraigado no nosso coração. Eu queria que você repetisse comigo a maior esperança do cristão. João capítulo 3, verso 16. Todos sabem de cor. Vamos juntos. Porque Deus amou o mundo que deu. Você vibra com essa mensagem? Porque Lutero disse: Deus, o maior ser, o mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para todo aquele, a maior oportunidade, não pereça, a maior promessa, mas tenha a vida eterna, a maior bênção. Está o resumo da palavra de Deus. Um apelo para vocês no final dessa mensagem. Está no Espírito de Profecia, no livro Profetas e Reis, página 719. Há muitas pessoas a quem a esperança abandonou. Restituí-lhes a luz. Muitos perderam a coragem. Falai-lhe palavras de ânimo. Orai por eles, aos que necessitam do pão da vida. Lede a palavra de Deus. Há muitos enfermos da alma, às quais bálsamo algum terrestre pode alcançar, nem médico levar cura. Orai por essas almas, levai a Jesus e dizei-lhes que bálsamo e médico existe em Gileade. Nós temos que abrir nossos lares por ser lares de esperança.
E eu vou pedir licença agora a uma geração mais antiga que está aqui, e eu queria falar para a geração Y e a geração Z que está aqui. Vocês da geração Y e da geração Z, vocês sabem que isso é um conceito sociológico. Mas preste atenção, os jovens aqui. Numa mensagem que alguém da geração Z mandou para mim, dizia assim: desejo que você dê um clique duplo em sua vida. Arraste Jesus para o seu diretório principal. Salve-o em todos os seus arquivos pessoais. Selecione como seu documento mestre. Que ele seja o seu modelo para formatar a sua vida. Justifique-a, alinhe sem quebras na sua caminhada. Que Jesus não seja apenas um ícone, um acessório, uma ferramenta, um rodapé, mas o cabeçalho, a letra capitular, a barra de rolagem do seu caminhar. Que ele seja a fonte, a graça para a sua área de trabalho. O pente bruxo para colorir o seu sorriso. A configuração de sua simpatia. A janela para visualizar o tamanho dos seus recursos. Você pode compartilhar seus recursos e acessar o coração de suas amizades. Copie tudo o que é bom, delete seus erros. Não deixe à margem ninguém. Abra as bordas do seu coração. Remova dele o vírus do egoísmo. Antes de fechar, coloque Jesus nos seus favoritos e a vida será um atalho para a sua felicidade. Clique agora em OK para atualizar todos os seus conteúdos e que esse momento possa ficar no HD da sua vida para nunca se apagar. Para a gente entender isso aqui tem que ser da geração Y mesmo, viu, gente? Mas você que escutou isso, que está ambientado nessa linguagem, é isso mesmo que eu vim falar para você. E é isso que a Cláudia tomou a decisão de fazer hoje. Abrir a porta do coração e dizer: Jesus, entra na minha vida. Quero a esperança viva, Jesus Cristo. A esperança do coração. Eu fiquei pensando em dizer para você, esse texto, fica conosco porque já é tarde. Sabe o primeiro sermão que eu escutei sobre isso, que me ajudou a tomar uma decisão de ser um pastor adventista? Foi no ano de 1979. Pastor Paulo Estábano pregou um sermão, fica conosco, Senhor, porque já é tarde, em Governador Valadares, Minas Gerais. E eu me lembro daquele sermão como se fosse hoje. A mensagem que aquele servo de Deus falou para nós, é o que eu quero falar para você hoje. Você está aqui tão bonito, tão bonita, arrumada, mas eu quero que você diga a Deus: fica conosco, Senhor, porque já é tarde na história desse mundo. Sabe o que é isso? Esperança. Sabe o que é isso? Perspectiva correta de esperança. Ao você abrir a sua casa e falar de esperança para uma pessoa, você está colocando Jesus no local correto do coração. Jesus é a minha, é a sua esperança. Quando a Cláudia tomou a decisão de vir ser batizada, ela disse: fica comigo, Senhor, porque já é tarde na história desse mundo. Hoje, as pessoas estão sem paz, sem esperança. A esperança colocada no lugar errado, ela traz consequências gravíssimas. De cristãos tristes, desesperados, sem paz. A nossa correta esperança não é apenas no futuro, não é apenas um sentimento de otimismo, não é apenas uma mensagem que fica gravada no nosso coração. Esperança é você ter certeza de que Jesus está aí do seu lado, dizendo: eu vou completar a obra que eu comecei na sua vida. E quando nós temos esperança, nós podemos vir a Jesus, avançar para as águas, receber pela graça a certeza da presença de Cristo na vida. Sem dúvida nenhuma, esse é o momento mais importante na vida da Cláudia. O momento em que ela publicamente demonstra
a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela me fez um pedido especial nesse momento. Ela pediu que eu convidasse para vir aqui um pouco mais perto os seus tios, Ezequiel e a Terezinha. A sua mãe, se já chegou também, se puder vir, o amigo Samuel, que foi quem deu as últimas instruções, e outros amigos que queiram acompanhar mais de perto. A Cláudia já conhece a igreja e já conhece a mensagem do Evangelho desde pequena, recebeu a influência da escola adventista, de onde vem, e chegou aqui ao NASP este ano. Ela é uma aluna novata. E aqui, devido à convivência, de uma maneira especial, o Espírito Santo tocou no coração dela. Seu amigo Samuel foi um instrumento de Deus ao dar-lhe as últimas instruções, e finalmente ela toma a decisão. Esse, irmãos, é um momento muito, muito bonito na história da igreja, porque uma jovem que tem a vida inteira pela frente, certamente num período da vida em que as atrações para o mundo, os convites para o mundo são mais intensos, e ela teve a coragem de tomar essa decisão. Nós nos alegramos com ela nesse momento e, sobretudo, louvamos a Deus pelo poder transformador do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que há muitas pessoas aqui que talvez estejam relutando para tomar também uma decisão ao lado de Jesus. Por alguma razão você ainda não conseguiu se decidir completamente. Talvez você esteja cheio de dúvidas, cheio de empecilhos. Que o exemplo da Cláudia, que o testemunho da Cláudia seja uma motivação para você também entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus. Prezada Cláudia, como igreja nesse momento nós nos alegramos pela decisão que você tomou, pelo seu testemunho, pela sua presença aqui neste tanque, e por causa da sua profissão de fé, porque você aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal e para a remissão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Momentos de esperança. Esperança no coração. Essa é a cena mais linda na igreja. Mas sabe, você não veio aqui hoje por acaso. A mensagem de esperança precisa estar no meu e no seu coração. Eu queria fazer uma oração especial agora. Quantos dos que estão aqui presentes não foram batizados ainda desta maneira, por imersão? Levante a mão, por favor. Por favor, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Todos que não foram batizados por imersão, por favor, se coloque de pé. Quero orar por você. Tem mais alguém? Eu queria pedir a um membro da igreja que está do lado dessas pessoas que fique do seu lado. Levante, fique do seu lado. Dê um abraço a quem está aí do seu lado. Eu queria contar uma história para vocês, bem pequena, para nós concluirmos. Um jovem uma vez disse para sua mãe: mãe, eu quero ser cristão. Que bênção, filho, que bênção, filha. Mas tem uma coisa, mãe. Antes de eu me tornar cristão, de eu ser batizado, eu quero experimentar algumas coisas no mundo. E havia uma festa chamada Carnaval. E ele disse: eu vou me despedir do mundo, depois eu vou para a igreja, me batizo. E ele foi o primeiro dia. Se divertiu muito até 11 horas da noite, 1h da manhã. Quando ele voltou, a mãe disse: filho, não precisa mais. Você já não tomou a decisão de ter Jesus como sua esperança? Já, mãe, já tomei. Mas falta mais 2 dias para me despedir do mundo. E ele foi a segunda noite e voltou 3 horas da manhã. E a mãe disse: por favor, filho, não vá mais. Você não já sabe que Jesus é a esperança viva que transforma as pessoas? Eu sei, mãe, mas tem o último dia, eu prometi que eu vou despedir do mundo. E quando ele voltava, no último dia ele foi até quase 5 da manhã. E voltava bêbado, numa grande avenida. Houve-se uma batida muito forte. Um corpo estendido no chão,
e aquele moço morto. Por que ele foi despedido do mundo? 3 dias. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai vossos corações. Se você que está em pé deseja um dia ser batizado, eu quero que você venha aqui pertinho de mim, eu vou orar por você. Tem alguém que deseja? Vem aqui. Amém. Pode vir aqui. Hoje é o dia da salvação. Cláudia tinha Jesus, aceitou Jesus no seu coração ali, foi às águas. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir à igreja agora que feche os seus olhos e olhe para que o Espírito Santo faça um grande trabalho nesses corações. Por favor, ore agora aí, onde você está. Quem deseja ser batizado um dia, vem aqui. Eu vou orar por você. Sábado de esperança, sábado de alegria, sábado onde nosso coração arde, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Eu olho para vocês, às vezes eu penso assim: se eu desejasse para vocês feliz sábado, a gente diz assim, feliz sábado, mas se eu olhasse aí dentro do seu coração, tem esperanças frustradas, tem tristezas, mas graças a Deus que você vê a casa de Deus hoje, graças a Deus que você está assistindo pela internet, tem esperança para você, tem Jesus para você, aí mesmo onde você está, deixa Jesus entrar aí no seu coração. Quero pedir à igreja agora, que olhe bem para essas pessoas, os irmãos que trouxeram essas pessoas também. Vamos preparar essas pessoas para que em breve elas selem a sua vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, quero te agradecer porque em nome de Jesus Cristo a tua palavra foi pregada. Quero te agradecer, Senhor, que embora aqueles discípulos no caminho de Emaús não estavam com a correta perspectiva, Senhor, da esperança, a esperança viva que o Senhor foi até eles e entrou na vida deles. Assim também, Senhor, se nós temos esperanças frustradas, se temos esperanças que não estão no lugar correto, nós queremos que a esperança viva, Jesus Cristo, entre na nossa vida agora e transforme nosso ser. Obrigado por essas pessoas, Senhor, que tomaram a decisão de em breve serem batizadas, de selar a sua vida com o Senhor, de ter esperança e alegria no coração. Obrigado pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Continua conosco nesse culto de adoração. Nós te oramos, colocando essas pessoas em tuas mãos. Prepare, Senhor, para o teu reino. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.